Fala galera, aqui é o Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom, gente, eu gostaria de começar o vídeo dizendo que eu até me acho uma pessoa controlada dentro do possível, mas existem certas coisas que não dá para aguentar, que passam de todos os limites. Eu vou comentar aqui a situação bizarra, triste, doentia e sem qualquer limite de noção que alguns torcedores estavam fazendo. No decorrer do vídeo, vocês vão ver por que eu fiz esse sinal na palavra torcedores. Porque essas pessoas até torcem, mas pelo visto não é pelo Grêmio. Quem acompanha o meu canal sabe que eu frequento vários ambientes online do Grêmio. Redes sociais, grupos, chats. Aonde tem Grêmio eu tô lá debatendo. E eu vou mostrar para vocês o que eu vi ser muito, mas muito compartilhado por vários torcedores do Grêmio. Essa imagem que foi compartilhada se trata de um comparativo. Ela foi compartilhada por alguns torcedores após o Grêmio parir uma bigorna para se classificar contra o Juventude. Sem fazer muito mistério, estou me referindo a essa imagem aqui. Compartilhada após o segundo jogo contra o Juventude e antes dos 2 Grenais da final do Gauchão. Quando eu vi essa imagem, ela me deu asco. Me fez perceber o quanto algumas pessoas podem jogar contra o próprio clube. Primeiro, eu vou falar sobre a imagem. Depois, sobre o tipo de torcedor que compartilhou ela. Sobre a imagem, eu digo o seguinte: é bizarro alguém querer comparar esses dois treinadores. O Luiz Castro é muito, mas muito mais treinador que o Quinteiros. 100 vezes melhor. O Quinteiros não senta na mesma mesa do Luiz Castro. Nem o Quinteiros nascendo 3 vezes ele não vai ser melhor que o Luiz Castro. O primeiro absurdo dessa imagem é esse. Com o Luiz Castro, sempre teve uma perspectiva de melhora, o que veio a se confirmar. E com o Quinteiros não tinha nenhuma. Era um jogo terrível atrás do outro. E o fato de não ter nenhuma perspectiva de melhora com ele também veio a se confirmar, pois nunca conseguiu fazer o time jogar minimamente decente e foi corretamente demitido após resultados terríveis. Uma coisa que os imbecis que compartilharam essa imagem não perceberam é que após a classificação do Luiz Castro contra o Juventude, ele tinha chegado no mesmo lugar que o Quinteiros. O Quinteiros sequer estava melhor que o Luiz Castro. Os dois estavam iguais, pois ambos tinham chegado na final. Podia ter números piores, mas estava na final também. Até se o Luiz Castro tivesse perdido a final do Campeonato Gaúcho, ele já tinha chegado no mesmo lugar que o Quinteiros chegou. E uns babaca compartilhando essa imagem como se o Quinteiros estivesse melhor. O Luiz Castro ter conquistado o estadual foi só a cereja do bolo para esfregar na cara de quem compartilhou essa merda. E quem compartilhou essa porcaria também não percebeu que até no Brasileiro o Luiz Castro estava melhor que o Quinteiros. Nos mesmos 4 jogos que o Quinteiros fez pelo Brasileiro, o Luiz Castro fez 6 pontos, o Quinteiros fez 3. E até o saldo, aquele lixo de treinador, estava pior. O Luiz Castro tem saldo 0, o Quinteiros tinha menos 6. Luiz Castro, 4 jogos, 6 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas, saldo 0. Quinteiros, 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas, saldo menos 6. Então vão pra casa do caramba compartilhando essa imagem. Vou ficar nesse termo para não dizer algo pior. Fanboy de técnico, fanboy de tese. Ai, eu preciso mostrar que minha tese sobre tal treinador está correta, mesmo com os resultados merdas dele, e comparar com o início do nosso atual treinador. Parece que o tiro saiu pela culatra, né, fanboy de treinador? Porque após a conquista do estadual e os jogos do Brasileiro, o Luiz Castro já está melhor em tudo. Engole a tua tese, ô torcedor de técnico. Tu não estava certo nem quando tu compartilhou essa merda da imagem. E nunca vai estar, simplesmente porque o Quinteiros é uma porcaria de treinador. Deixa de ser fanboy de técnico e não fica mais compartilhando essa merda. Ser viúva de um dos piores trabalhos da história do clube é um ato de extrema degradação humana. Eu já vi não apenas no Grêmio, mas em vários clubes do Brasil, alguns torcedores serem viúvas de trabalhos bons, o que ok, faz muito sentido. Agora a viúva deu um trabalho merda, deu um trabalho lixo. E que é isso, minha gente? Síndrome de Estocolmo? Maluquice? Torcedor de técnico? Seja o que for, é uma aberração total. Vou dizer de uma vez por todas. Não compartilhem mais essa merda, nem nada semelhante. Controlem seus desejos na adoração daquele técnico de bosta e torçam para o Grêmio, e não para o Quinteiros de futebol boliviense. E repito, esse vídeo não é para toda a torcida. Muito pelo contrário. É só para uma minoria imbecil que compartilhou essa imagem em vários grupos e redes sociais. Esse vídeo é sim para doer na alma de quem compartilhou essa porcaria. Torçam para o Grêmio e não para o Quinteiros futebol boliviense.
Sei que algumas pessoas podem até me dizer: não te preocupa, Alexandre, depois da conquista tranquila desse estadual e das boas partidas no Campeonato Brasileiro, ninguém mais vai compartilhar essa aberração de comparativo. E eu respondo: olha, não tenho tanta certeza assim não. As mesmas pessoas que compartilharam essa aberração podem fazer recortes. Tipo, o Luiz Castro fez 6 jogos, ganhou 4, perdeu 2. Se as derrotas tiverem sido em sequência, lá vem o recorte. Luiz Castro já está há 2 jogos sem ganhar. Essas pessoas podem fazer coisas desse tipo. O que também me irritou muito nesses fanboys de treinador foi que nem ao menos se prestaram a fazer um comparativo com um trabalho bom. O que daí sim até faria algum sentido. Mesmo eu achando que isso é torcer mais para técnico do que para clube, pelo menos é mais aceitável do que ficar comparando com trabalho lixo. Só porque era o treinador da tese, o preferidinho de tais pessoas. Mas ficar comparando com um trabalho merda? Isso é paixão doentia de quem torce para treinador e não para o clube. Se o Luiz Castro tivesse o mesmo desempenho lixo do Quinteiros após 3 meses de trabalho, ele tinha que ser demitido. Simples assim. Não tem essa de, ai, não demitam ele porque ele é meu técnico preferido. Fica, Quinteiros. Trabalho ruim sem perspectiva de nada tem que ser demitido. Não o torcedor se apegar a um antigo trabalho merda para justificar outro pior. Mas como eu disse, essa preocupação do Luiz Castro ir pior que o Quinteiros, eu nunca tive e nunca vou ter. Mesmo antes dos Grenais da final e antes do início dos jogos do Campeonato Brasileiro, nunca tive. Nunca tive porque o Luiz Castro sim é um treinador de verdade. Os números finais do Luiz Castro não vão ser números merdas igual eram do Quinteiros. E como eu disse, foi corretamente demitido. Apesar do torcedor ter arrotado essa imagem, o início já é bem diferente. Um perdeu o estadual levando um baile do Inter, enquanto o outro ganhou com sobras. Um tem marcado na paleta a pior derrota em Grenal dentro da arena, enquanto o outro tem um retumbante 3-0 dentro da arena. E encerro meu vídeo voltando a repetir. Não compartilhem mais nenhuma merda nesse sentido. Não sejam viúvas de trabalhos ruins. Torçam pro clube, não para técnico. Que merdas desse tipo nunca mais sejam compartilhadas. Foi triste ver alguns doentes falando antes do Grenal: ai, ai, o trabalho do Quinteiros era melhor do que o do Luiz Castro. Vão tomar no meio daquele lugar, torcedores de técnico. Criem vergonha na cara. Só que agora nem esse argumento essas pessoas têm mais. Pois Luiz Castro já superou com sobras o trabalho daquela porcaria de treinador. Agora não tem mais argumento nenhum. Se concentre em torcer pro Grêmio, não para técnico. Era isso. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.